Olá a todos, sou o Silvio Dias, estou aqui para mais uma aula do meu curso mobile. Hoje vou falar sobre o layout, mais precisamente o layout do Android, e aconselho, antes de escutarem esta videoaula, visitarem lá o site Tabless brasileiro, um site muito bom, e verem estes artigos desta autora, que fala sobre design de aplicativos para Android. Tem o 1 e o 2. Antes, eles estão aqui, eu vou, vamos pôr por ordem. E eles falam, aqui esta autora, a Dani Rato, eles falam sobre os vários elementos do Android, falam na resolução, nas fontes, falam nas principais diferenças entre, por exemplo, o Android e o iOS, e é muito bom. Quem quiser portanto, fazer layouts para aplicativos móveis, tem aqui uma boa base para começar. Depois também devem visitar lá o site do Android Developers, onde podem encontrar muita informação. Vamos lá abrir, que é este aqui. Este não é este. E ele está dividido em três áreas, que é o design, o develop e a distribuição. Aqui no design, onde podem encontrar, portanto, toda a documentação e informação sobre o design, exemplos para Photoshop, de vetores, para com facilidade vocês pegarem nesses elementos e construírem os vossos layouts. No Developer é explicação da API e exemplos das classes de programação. E na distribuição é como é que vocês depois terem a vossa aplicação pronta, podem distribuir através lá do Google Play. Importante, porque é que estamos a falar nisso? Porque nós, quando estamos a programar para um aplicativo, Android, iOS ou Windows Phone, cada um tem um layout específico. E se não o conhecermos bem, depois as aplicações são incongruentes para as quais estamos a programar. Há uma maneira certa dos botões, de como é que o texto aparece, dos campos editáveis para escrever, e que depois, seguindo aquelas regras, que o Android lá no Android Develop se explica, depois dá-nos aquela ambiência da gente saber que estamos numa aplicação para Android. Se não o fizermos, o utilizador depois vai sentir a diferença e não vai perceber muito bem que está com uma aplicação para este ou aquele sistema operativo. Lá no Android Developers, convém importar para o seu PC os vários exemplos, seja em Photoshop ou em vetores. Por exemplo, eles têm uma série de ícones e botões que devem ser importados para a gente depois utilizar. Claro que eles depois podem ser personalizados a nível de cores, da tipografia, mas há coisas que a gente não consegue mexer, nem devemos. Sou pena, volto a repetir, depois o layout no fim ser estranho e não parecer um Android. Claro que nós também devemos fazer um estudo das cores que vamos aplicar. As cores têm que ser congruentes para a aplicação que vamos fazer. Por exemplo, eu desenho uma aplicação para saúde, convém ser cores que transmitam calma e tranquilidade. O meu foco é mais a programação, não tenho assim tantas competências como gostaria de design, mas lá me consigo desenrascar. Podem pedir ajuda muitas vezes para esta área específica, alguém que perceba mais que vocês, porque as cores para combinar têm que estar certas. Por exemplo, o Illustrator tem uma ferramenta que dá a paleta de cores, que é muito útil, que foi o que eu utilizei. E a tipografia é a mesma coisa. Também o Android tem a família tipográfica do padrão do Android é a Roboto, e a fonte pode ser baixada também lá no Android Developers, conforme diz aqui a autora que eu acima citei, com os diferentes tipos e pesos, certo?
E outra coisa importante, que quando nós estamos a fazer um layout para este sistema operativo, é utilizar um sistema de grade layout, que é uma grelha. E porquê? Conforme diz aqui a autora, novamente que eu estou a citar, a ponta de dedo de uma pessoa tem mais ou menos cerca de 9 mm, o que corresponde a cerca de 48 dps. Esta é a medida explicada no tutorial acima referido, que é o tamanho médio dos dedos do ser humano. Portanto, os nossos botões têm que ter mais ou menos este tamanho para o utilizador conseguir clicar. E também tem que ter uma margem à volta, de forma a que ao clicar não vai interferir com os outros botões que estejam ao lado de outros elementos. Por isso é que é importante utilizar um sistema de grelha. Eu vou mostrar aqui o meu. Está aqui, para notar. Isto quer dizer o seguinte. Começando aqui da parte superior para a inferior, para isto ter alguma coerência, alguma lógica. Cada retângulozinho destes tem aquele tamanho que eu aqui defini, que é os 48 dps. Tive que andar aqui a fazer cálculos com a calculadora. E depois, este espaço entre eles é a tal margem de 8 dps, para, se eu estiver a carregar neste botão, não interferir com este. Está chovendo? Podemos também ver aqui que tem aqui já vários elementos característicos do Android. Por exemplo, estes aqui, estes ícones, eu baixei lá do Android Developers. Depois modelos a cor, não é? Claro, para reforçar aqui o meu branding, que é um spinner. Eu já vou explicar isto mais em pormenor a seguir, mas basicamente é isto. Um sistema de grades. Qual é a vantagem? É que nós começamos a alinhar os elementos de uma forma coerente, organizada, proporcional, não é? E no fim dá um resultado muito bom. Por exemplo, vejam que aqui nas margens da aplicação, tem um espaço que se mantém, é coerente até cá abaixo, certo? E depois o texto, a mesma coisa, e depois seguindo estas regras básicas, depois fica um trabalho bonito e agradável à vista. O que eu queria dizer mais aqui, entretanto passou. Deixa-me ver se eu me lembro. Queria dizer, como estão a ver por trás, tem uma simulação de um telemóvel. Isto está muito aí na internet. Convém fazer, porque, embora não seja, às vezes o telemóvel vai ser utilizado futuramente, mas o cliente, ou se for um trabalho académico, ou do secundário, da escola, fica sempre bonito e dá uma aproximação ao que vai acontecer na realidade. Vou só aqui fazer uma pequena introdução, como é que se constrói o sistema de grade layout. Isto é muito simples. Vamos simular aqui um ecrã de um smartphone. Eu vou pôr aqui, vais ver se eu consigo pôr aqui um traçado de preto. Deixa preto. Ok. Prontos. Vamos supor que isto era a área do telemóvel. Ainda vou. Ctrl T para selecionar isto tudo, para aumentar mais. Ok, temos aqui o nosso telemóvel. Temos que ter aqui esta visão das réguas, que encontra-se aqui no visualizar. Se não estiver, tem que ver aqui ao visualizar e clicar em réguas. E depois é muito simples. É só puxar as guias e começar a construir o vosso sistema por aí fora. Com os devidos tamanhos. Opa! Puxei demais. Pronto. Aqui.
aqui outra, e vão construindo o vosso sistema por aí fora, certo? Quando quiser apagar aqui uma guia, é só arrastar aqui para cima ou para o lado, consoante for horizontal ou vertical. Por vezes acontece que vocês parece que não a conseguem selecionar. É muito simples, tem a clicar aqui no botão, neste botão de mover, o Mobile Tools, certo? Aqui no visualizar dá para apagar todas as guias, criar uma nova guia ou bloquear as guias. Aconselho, quando já tiverem um trabalho muito grande e, por exemplo, o sistema de grade layout feito, bloqueiam as guias, depois podem colocar os elementos que quiserem no vosso trabalho, que elas já não saem mais do sítio. Ok? Isto é muito simples. Agora continuando aqui com o nosso trabalho. As fases de um projeto, não é? Um projeto a gente não chega logo ali e começa logo a desenhar no Photoshop, não. Isto tem algumas regras sem ser cumpridas. Dependendo dos projetos, mas quase todos têm, que há uma fase de apresentação do projeto, a gente vai saber o que é que tem que fazer, depois temos que estabelecer os requisitos. Isto pode ser feito com especialistas, falando com os utilizadores finais, quem é que vai utilizar a nossa aplicação, os nossos stakeholders, ou o público-alvo, como quiserem chamar. Depois vamos ver outros exemplos, outras apps, que eu fui também que fiz isso. Não devemos copiar, proteger os direitos de autor, mas tirar boas ideias para o nosso trabalho. Depois, já temos os nossos requisitos, sabemos que funcionalidades é que queremos. Muitas pessoas começam logo a projetar a aplicação no papel, outras não têm, como eu, muito jeito para desenhar e podem utilizar aqui esta ferramenta, que é o Balsam Mockups, que pode ser baixado aqui na internet, está aqui. Ok, está aqui o exemplo. Ok, está aqui o endereço. Isto é a minha app. Isto é os vários tipos de navegação que ela tem. E, portanto, não convém misturar muitas navegação, muitos sistemas diferentes de navegação, conforme diz lá o Android Developers. 3 e já é muito. Como também aqui em baixo não deve ter mais que 5 menus. Correto? Aqui em cima temos aqui alguns elementos característicos do Android, eu não vou falar em todos, não é? Temos um spinner, que é caracterizado aqui por este menu que tem um triângulozinho invertido, que a gente carrega e abre no sistema de opções. O Action Bar é onde é que a gente coloca aqui o branding, com o nosso ícone, o nome da nossa aplicação, os ícones de notificação, que podem ser nativos ou da própria aplicação. E caso sejam demais, não tenham espaço, abre aqui do lado direito o menu chamado Action Overflow. Aqui temos áreas dos conteúdos, eu chamo aqui a área contextual, que é onde é que se apresenta informações ao utilizador. Olha, você agora pode fazer isto, pode clicar no menu, deu erro, pronto. Ok? Isto é uma área do menu, que a minha aplicação a dada altura vai ter outro menu, que em relação a este fica hierarquicamente inferior, não é? É um menu com outras funcionalidades. E aqui outro tipo de menu muito característico. Está a ver? Vou-vos mostrar já este programa. Eu estou a pensar fazer uma aula sobre isto. Eu aqui também utilizei o mesmo sistema, também coloquei aqui um smartphone como fundo e depois fui arrastando. E isto é muito simples de trabalhar, é só arrastar para o palco os vários botões e começar a construir. E depois o bem que isto tem é, por exemplo, eu tenho aqui os vários ecrãs, desde o primeiro até o último, uma sequência lógica para ele praticar uma ação. Ele aqui faz isto, depois carrega aqui e vai para aquele ecrã, depois naquele ecrã faz isto e aquilo. O bem disto é que antes de passarmos para o Photoshop, que é já uma especificação superior, e no Photoshop dá muito trabalho,
chegamos lá, já não iramos menos e temos uma sequência lógica de trabalho. Vou fazer só aqui um exemplo. Ok, temos aqui o novo, por exemplo, aqui os containers, por exemplo, só um pequeno exemplo. Os containers, o próprio nome diz, é os contentores. Por exemplo, simular uma área de trabalho. Vamos supor que isto era o telemóvel. Isto é muito simples de trabalhar. Depois, a gente aqui, olha aqui até já tem iPhone, por exemplo. Olha, tem aqui um telemóvel, por exemplo. Isto depois podia ir para aqui. Podíamos dizer aqui que este, do lado direito do rato, aqui, este passava para trás, este passava para a frente. Ok. Antes e depois era ir por aqui fora, construindo, obriga-nos a passar, detecta-se erros mais facilmente e começamos a organizar logo as nossas ideias. Certo? Depois disto tudo definido, ok, controle menos, está a ver? Depois disto tudo definido, então passamos para o Photoshop. Vou ver aqui mesmo. Aqui está. Estão a ver já a diferença? Aqui já apliquei as cores, já apliquei a tipografia, já apliquei os ícones corretos e já ficamos com uma ideia muito exata de qual vai ser o resultado final do nosso trabalho. Aqui no Photoshop, não é? Como eu vou mostrar, estão a ver? E vocês vão notar que com o sistema de grelha o trabalho no fim é logo diferente. Nota-se que os elementos não andam por ali à toa. Claro que no meu trabalho, para ser correto, para ser exato, se eu tivesse tempo, devia ser feito um para a web, para o sistema mobile e para o tablet. Hoje em dia devemos desenhar para os três, até utilizando o responsive web. Eu não tive tempo, só desenhei aqui para a minha aplicação. Antes, como eu digo, se tiver tempo a fazer aí algumas aulas basicamente sobre os mockups, e se por acaso tiverem alguma dúvida, contactem aqui para o meu e-mail ou visitem o meu site. Portanto, espero que fiquem bem e até à próxima.